Há 19 meses, o Ministério Público e as polícias civil e federal travam uma forte queda de braços em torno da proposta de emenda à Constituição que garante a exclusividade das investigações criminais à Polícia Judiciária. A PEC é do deputado Lourival Mendes, do PTB do Maranhão, e deixa claro que o Ministério Público não pode conduzir a investigação e deve atuar apenas como titular da ação penal na Justiça. Mas a proposta desagradou promotores e procuradores, que já se mobilizam para derrubar a PEC, que vai restringir o poder investigatório do Ministério Público. Os policiais civis e federais também trabalham nos bastidores do Congresso e junto à sociedade pela aprovação da proposta que já apelidaram de PEC da Legalidade. O Manhã no Parlamento vem acompanhando esse assunto de perto. Já ouviu a Associação Nacional dos Procuradores e também parlamentares sobre a PEC. E agora a gente conversa com o vice-presidente parlamentar da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, Benito Tiesi. Bom dia, Benito. Bom dia a todos. Doutor Benito, nessa queda de braços pela competência de poder de investigação criminal, a Polícia Judiciária, que é representada pelas Polícias Federal e Civil dos Estados e aqui do Distrito Federal, luta pela aprovação da PEC, que restabelece à autoridade policial a atribuição de promover a investigação criminal direta. O que há de conflitante na participação do Ministério Público na investigação criminal? Primeiro, nós temos que esclarecer algumas questões que são postas de forma inverídicas. A PEC não dá exclusividade à polícia. Ela trata de uma competência privativa, ou seja, aquelas outras categorias que detêm esse poder em sede constitucional permanecem com essa prerrogativa. Segundo, na realidade, não há uma concorrência de poder. Na realidade, o que nós entendemos é que o Ministério Público não tem, nunca teve o poder de investigar por si só em fase de inquérito policial ou de fase inquisitorial. O que ele tem e permanecerá detendo é a prerrogativa de requisitar a qualquer tempo não só a instauração de inquérito policial, mas dentro do próprio inquérito policial qualquer tipo de diligência. O que se busca, na realidade, é impedir que o promotor, de forma não regrada, porque não há nenhuma regra, sub-regra constitucional para ele, atue escolhendo quem, quando, como e de que forma investigar. É apenas isso. Esse seria o maior, digamos, conflito entre Ministério Público e polícias. Eu não entendo como conflito. Na realidade, nós gostaríamos muito de ter sempre o Ministério Público ao lado na atuação da investigação criminal. Agora, o que não se permite em um Estado de Direito é que se atue sem lei, que se atue sem regra, que se atue de forma casuística, escolhendo quem, quando, como e de que forma fazer. O que nós entendemos é que ao servidor público, qualquer que seja ele, seja delegado, promotor ou juiz, só deve ser permitido atuar o que a lei define, da forma que a lei define, e não da forma que ele escolhe. No caso de o Ministério Público ter essa exclusividade na investigação, como seria hoje? Isso desequilibraria as forças que atuam na investigação? Nós entendemos que é incabível no sistema judicial brasileiro. Haja vista que a fase inquisitorial é uma fase onde a defesa ela tem uma participação muito pequena. Por quê? O delegado, quando conduz a investigação criminal, a polícia, quando investiga, ela não tem interesse de agir. Portanto, ela produz aquela prova apenas para elucidar o fato. No momento em que nós permitíssemos que a parte acusadora produzisse sua prova sozinha, sem ninguém por perto, ou seja, sem a participação da defesa nessa atuação, nós estaríamos permitindo que fosse levado a efeito uma construção de uma tese de acusação, de forma inquisitorial, ou seja, sem a ampla defesa. Isso, dentro do regramento brasileiro, é incompatível, entendemos assim. A gente está conversando com o vice-presidente da ADEPAL, o Dr. Benito Tiesi, sobre a PEC que trata aí da competência de investigação criminal. Na tramitação dessa PEC, o Dr. Benito, lá na comissão especial, o relator, o deputado Fábio Tradi, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul, chegou a fazer uma tentativa de conciliação. Ele estabelecia que houvesse uma investigação conjunta
entre policiais e também Ministério Público. Seria uma investigação conjunta em crimes como os casos de corrupção e também delitos praticados por organizações criminosas. Só que essa modificação que o relator fez foi derrubada lá na comissão especial e o texto foi aprovado praticamente de forma como proposta pelo deputado autor dessa proposta. Foi aprovado lá na comissão especial e agora vai para plenário, onde será necessário um quórum bem maior para a aprovação da PEC. O senhor acredita que há um convencimento para que a maioria absoluta, para que mais de 370 deputados aprovem essa PEC aqui na Câmara? Como vai ser a mobilização de vocês para convencer os parlamentares? Olha, veja bem, temos que considerar algumas situações. Primeiro que, no parecer do deputado Fábio Tradi, a supressão foi do artigo 2º. Então, permaneceu no parecer dele, primeiro, a reserva de competência daqueles que já têm. Tá? Então você vê que as polícias legislativas estão reservadas, as comissões parlamentares de inquérito também estão reservadas e o próprio Ministério Público e Judiciário perante seus membros, correto? Além disso, em nenhum momento aqui se fala em investigação administrativa, ou seja, nós não atingimos em nenhum momento a atuação do Banco Central, do IBAMA e daqueles órgãos administrativos, porque eles não fazem investigação criminal, apenas fazem atuações administrativas mediante sindicância. E ao final, foi preservado também o artigo 3º, que é muito importante, que na verdade é uma moderação de efeitos, ou seja, ele preserva aquelas investigações que entendemos nós irregulares, mas já feitas pelo Ministério Público, que geraram processos. Então, na verdade, o que se mantém o status quo, ou seja, a polícia continua investigando, o Ministério Público continua acusando, a defesa continua defendendo e o juiz continua julgando. E aquelas investigações que foram produzidas, ao nosso ver, de forma irregular, tá, elas seriam preservadas diante desse artigo 3º que modera os efeitos da PEC. Então, eu acho que não terá muita dificuldade na aprovação desse texto, que, aliás, eu acho que ficou dentro da normalidade, não tem nada de novo aqui. Aquele papel do Ministério Público de devolver o inquérito para novas investigações continuaria com a PEC? Não tenha dúvida. Aliás, ele nem devolver, porque, veja bem, o que nós pugnamos, gostaríamos muito, é que dentro do inquérito policial ele pudesse atuar requisitando diligências conosco. Isso sim, dentro do instrumento legal. E não depois, né? Não separado, né? O que nós entendemos impossível, ele atuar no instrumento onde não tramita, porque fica só com ele, não tem controle judicial nenhum, a parte não tem acesso, não tem prazo nenhum, tá? Não há obrigatoriedade dele investigar, ou seja, ele pode escolher quem investigar, quando investigar e de que forma investigar. Isso que entendemos incabível no sistema jurídico brasileiro. O que nós queremos é que ele atue conosco no instrumento legal que é o inquérito policial. Dr. Benito Chiesi, vice-presidente da ADEPOL, midiático ou não, a gente sabe que o trabalho do Ministério Público em investigações criminais de corrupção tem alcançado alguns resultados positivos, né? E muitas dessas ações já resultaram até em grandes processos de repercussão, tanto em nível regional quanto nacional. Ao limitar esse poder de atuação do Ministério Público, você não acredita que possa haver algum tipo de prejuízo no trabalho de investigação? E muita gente se pergunta se essa PEC não vai acabar estimulando um clima de impunidade. Olha, primeiro, 99% dessas situações foram trabalhadas em cima de inquérito policial realizado pela polícia. Tá? Raríssimas são as situações que foram de perfista, foram sozinhas. Tá? Segundo, nós temos aqui no Distrito Federal, que é pequeno, em torno de 30 mil ocorrências mês. Tá? Então, nós estamos pensando alguns casos, dentro de milhares e milhares de crimes produzidos, não só de corrupção, mas de todos, de questões contra a vida, que são muito mais graves, não é? O que nós estamos, nos deixa muito atônitos veja bem, é muito fácil para mim jogar em cima de uma mesa algumas ocorrências e puxar uma delas e trabalhar somente nela, tá? Esse casuísmo que gera dessa escolha, nós entendemos que é muito grave. Tá? Então nós não podemos, em homenagem a talvez um êxito em um caso ou outro apenas,
tá? Entregar um absoluto poder para que um indivíduo sozinho escolha o que fazer, quando fazer e de que forma fazer. Eu acho que seria mais um jeitinho brasileiro, tá, que nós estaríamos adotando, que ao longo prazo pode entregar esse excesso de poder, e esse excesso de poder pode gerar abusos muito graves. E mais, abusos que em sede administrativa seriam punidos no máximo com aposentadoria, no caso de um membro do Ministério Público. Então, assim, entendemos que a situação vigente do país com relação à segurança pública sempre foi grave, tá? Por quê? Não há investimento. Talvez se o Ministério Público gastasse esse esforço todo que ele está tendo com relação à PEC em nos ajudar, em fortalecer as polícias, melhorar as polícias, melhorar a formação das polícias, compelir os governantes a investirem mais na segurança pública, talvez seria muito mais salutar para a população. Perfeito, doutor Benito Chiesi. Algo mais que o senhor queira acrescentar sobre a tramitação dessa PEC? Eu acho que nós temos que tratar sempre com a verdade, não é? Pugnamos que sempre que se fale em um tema como esse, não se utilize falácias para construir teses que são inverídicas, tá? Ninguém está tirando do Ministério Público nada, mesmo porque entendemos que ele não tem esse poder. O que se está explicitando o que a Constituição já define. E, aliás, tentado por 2 vezes consecutivas um emendamento para que conferisse ao Ministério Público, sim, o poder de investigar, e foi perdido tanto na época da Constituinte originária quanto há alguns anos atrás. Então, nós estamos apenas mantendo a condição hoje vigente, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Judiciária. Muito bem, doutor Benito Chiesi, vice-presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, conversando conosco sobre a PEC que trata das investigações do poder e da competência para as investigações criminais. Doutor Benito, muitíssimo obrigado pela atenção e bom dia para o senhor. Nós agradecemos o espaço e a atenção de vocês. Muito obrigado.